Bem, gente, então, para a gente começar com chave de ouro, temos a honra de receber um dos grandes especialistas do Brasil em licitações e contratos administrativos. Ele é advogado, consultor e diretor jurídico do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. Presidente do Instituto Protege, professor nas áreas de licitações, contratos e controle, além de autor de livros e artigos que marcam referência no tema. Você quer chamá-lo? Eu faço questão. Pessoal, eu convido ao palco agora o meu amigo, doutor Murilo Jacobi. Por favor. Salva de palmas para ele. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Olá, doutor. Que alegria. Sempre uma alegria revê-lo. A alegria minha, viu? Murilo, além de ser um grande advogado, um grande amigo, também é uma pessoa muito especial para esse evento, pessoal, que, afinal de contas, toda a parte técnica desse evento, né, o nosso coordenador pedagógico e científico do evento é o Murilo, e que já tem nos acompanhado nessa função há alguns anos, né, pessoal? Então, eu queria também pedir uma salva de palmas para ele, exatamente por conta disso, por ter perdido tanto tempo e gasto tanta energia para construir uma grade fantástica para vocês. Por favor. Para toda a equipe que ajudou a preparar esse evento lindíssimo. Parabéns. Graças. Pessoal, então com a temática As inovações dos procedimentos auxiliares, SRP, credenciamento e pré-qualificação, professor Murilo Jacobi, o palco é todo seu. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ajudaram a fazer esse evento lindíssimo, maravilhoso, como está aqui hoje. Precisa ver que bacana ver essa plateia, pessoas interessadas, querendo aprender aqui. Gostei dos gritos de vocês aí, sim, estamos aqui para aprender. Então, em primeiro lugar, né, parabéns a vocês por estarem gastando o tempo de vocês, muitas vezes fazendo um pregão ao mesmo tempo que estão aqui assistindo a aula, né, por estar aqui dispostos a aprender, dispostos a aprofundar o estudo de um tema que é tão relevante para o nosso país. Né? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui, muito obrigado aos grandes nomes das compras públicas. Aí, você viu, Otto Fale, coisa horrorosa, né? A Portal de Compras Públicas pela oportunidade de estar aqui com vocês, que é um evento maravilhoso, e temos a satisfação de estar os 8 eventos aqui, então realmente fico muito feliz por essa oportunidade. Eu vou ter, num breve tempo, trazer algumas novidades para falar com vocês. Não vou falar de mim, já tive a honra de ser muito bem apresentado pela Estela e pelo Léo. Vou começar falando sobre os procedimentos auxiliares, né? Então, a ideia foi focar nos temas que a gente não conseguiu, por conta do tempo, colocar uma mesa, uma oficina para discutir mais a fundo cada uma dessas temáticas. E a gente vai discutir sobre os procedimentos auxiliares na Lei 14.133, que são, como disse o professor Milton Bonato, a nossa caixa de ferramentas, ok? Quando a gente pensa no processo licitatório, a gente pensa em nosso rito de ETP, termos de referência, projeto básico, pesquisa de preço, licitação, contrato, e essas ferramentas, esses procedimentos auxiliares, vêm permitir a gente transformar esse processo licitatório numa coisa nova, numa coisa diferente. Vem permitir a nós tentar trabalhar de um modo diferente para resolver os problemas que a gente sempre tem, né? Então, veja só, nós temos alguns desafios com o processo licitatório. A licitação não é um processo perfeito. Ela não resolve todos os nossos problemas. Mas essas ferramentas aqui podem nos ajudar a resolver alguns desses problemas. Ok? Então, a ideia é essa, valorizar, já que a gente está falando de inovação, o Léo falou, a gente vai falar sobre inovação, sobre aprender coisas novas, vamos tratar então das inovações, que a Lei 14.133 trouxe metodologias diferentes no credenciamento e, além da lei, decretos, instruções normativas, avançando em novas ferramentas e novos métodos de usar o credenciamento, como, por exemplo, a plataforma Contrata Mais Brasil do governo federal. Então, o que é o credenciamento? O credenciamento é um procedimento auxiliar. Eu não vou licitar. Por quê? Porque todo mundo que tiver disponibilidade, interesse em prestar o serviço, vai estar credenciado para prestar esse serviço. A Lei 14.133 trouxe 3 hipóteses de credenciamento. Paralela e não excludente, que é a ideia onde eu vou contratar mais de uma pessoa para prestar um serviço.
O exemplo que a gente traz é como o Banco do Brasil fazia há muito tempo, não faz mais isso, mas fazia para credenciar escritórios de advocacia trabalhista. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tinha ações trabalhistas dos seus empregados e não queria que o advogado do quadro defendesse o banco, que criava um problema ambiental, né? O advogado que trabalha no mesmo prédio vai defender contra o colega? Isso vira um problema, né, dentro do banco. Então eles começaram, hoje eles licitam, mas começaram credenciando. E a ideia é, todos os escritórios que preencherem os requisitos de habilitação vão lá se cadastrar, se credenciar, e conforme vai chegando a demanda, eu vou distribuindo uma demanda para cada escritório. Ok? Uma demanda para o escritório A, uma para o B, uma para o C, até chegar no escritório G, H, aí eu começo no A de novo. E vou distribuindo de maneira uniforme, de maneira mais isonômica, a demanda para todos esses escritórios. Então, eles vão trabalhar paralelamente e de forma não excludente. Ou seja, cada um vai trabalhar no seu processo, vai cuidar do processo cuja responsabilidade é deles, e eu vou ter vários contratados ao mesmo tempo. Ok? A segunda hipótese é a seleção a critérios de terceiros, onde eu credencio, está dando um pouquinho de microfonia, onde eu credencio, obrigado, onde eu credencio as empresas para um terceiro escolher quem vai prestar o serviço. Exemplos que a gente fala, eu vou credenciar médicos de uma especialidade para atender um município, e aí, conforme o cidadão chega ali na Secretaria de Saúde e precisa ser atendido por um cardiologista, por um urologista, por um geriatra, eu vou ter lá a lista de credenciados e ele escolhe qual que ele vai atrás ser atendido. Ele vai ser atendido, leva isso para a prefeitura e a prefeitura remunera os médicos de acordo com a quantidade de atendimentos que tiveram. E aí, o médico que é mais bem localizado, é mais que tem um melhor currículo, ou que tem um melhor atendimento, provavelmente vai ter mais atendimentos, mas está tudo bem, porque quem está escolhendo não é quem fez o credenciamento. Quem está escolhendo é um terceiro. A gente usa isso, inclusive, para posto de gasolina. Eu faço um credenciamento de postos de gasolina no meu município. Os postos de gasolina que decidem fazer pelo preço X, ok? Vou credenciar. E aí, o motorista, na hora que o tanque na reserva, ele vai parar no primeiro posto, no posto mais próximo credenciado. Pronto. Ok? E aí eu vou atender dentro dessa demanda. Então, na seleção a critério de terceiros, eu tenho uma outra ideia. Eu não tenho a isonomia no sentido que eu tenho que distribuir a demanda de forma isonômica. Eu tenho a isonomia onde todo mundo foi credenciado nas mesmas condições e um terceiro vai decidir quem vai prestar o serviço. Mas o decreto federal tem algumas ideias e a habilitação, lógico, porque é natural que no meu credenciamento eu coloque requisitos para você ser credenciado, ok? O Banco do Brasil, quando fazia credenciamento para o escritório de advocacia, falava: o escritório tem que ter pelo menos 5 anos, tem que ter atuado em mais de 1000 causas de justiça do trabalho. Ele criou critérios, e isso é habilitação, sem problema nenhum. E aí, fase recursal, eu tenho que recorrer, se eu fui descredenciado, se eu não fui credenciado, permitir a possibilidade de recurso, e a divulgação de lista de credenciados. Ok? Então, esse é o fluxo do nosso processo de credenciamento. Não vou estender muito aqui, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, eu vou, para fazer meu credenciamento, primeiro, justificar por que eu não estou licitando. Afinal de contas, o credenciamento tem desvantagens numa licitação. Lógico, na licitação eu disputo o menor preço. No credenciamento, a regra é a administração diz qual é o preço. Então, você provavelmente não vai conseguir o menor preço, mas você vai conseguir um preço mediano, onde várias empresas vão poder atender dentro daquele preço. Nossa realidade. Vou pagar um pouco mais caro pelo benefício de ter vários prestadores de serviço. Então, eu preciso justificar por que nesse caso, existe essa vantagem. Ok? Vou definir e padronizar meu objeto. Só funciona credenciamento se eu tiver objetos padronizáveis, onde a execução por fulano ou ciclano tem o mesmo resultado, ok? Ou leve a ter o mesmo resultado. Se cada um faz de um jeito e, portanto, teria uma remuneração diferente, aí eu tenho uma dificuldade para o credenciamento. Pesquisa de preços ou uma definição de metodologia de precificação. Eu falei com vocês aqui de gasolina.
Ah, professor, mas toda vez que o preço da gasolina mudar, eu vou ter que mudar o preço de todos os credenciados? Não. Sabe o que você pode fazer? Criar uma norma no seu município, um decreto municipal, criando a tabela de preço do seu município. Porque muitas vezes a ANP não representa, a tabela da ANP não representa o preço real do seu município. E aí você diz como é que isso vai funcionar. Você vai criar uma comissão de 5 servidores que vão nos 10 principais postos do município e vão fazer uma tabela, tirando os preços nessas condições, aceitando o preço isso, e esse vai ser o preço tabelado. E o credenciamento, o edital vai ter uma regra. Eu pago o preço estabelecido na tabela de preços do município. Pronto. Toda vez que o preço da gasolina mudar, eu só mudo a minha tabela de preços. O meu credenciamento não precisa ser mudado em nada. Eu tenho um jeito ágil de ficar mudando a minha tabela sem precisar fazer reequilíbrio a cada vez que o preço da gasolina muda no nosso município. Fixação de prazos, tarefas ou métrica de execução de serviço. Combustível, eu vou pagar pelo litro do combustível, mas eu posso ter diversos serviços. Advogado, eu vou pagar por processo. Então, qual é a ideia? Você bota uma condição para atender a sua demanda. Ok? Como vai ser a regra para você atender aquela demanda. E isso pode mudar a remuneração. Isso não é sanção. Isso é uma mudança pequena na remuneração para estimular o bom fornecedor. O exemplo que eu vivi foi quando eu era servidor do TRT da 10ª região, isso faz bastante tempo. O TRT foi fazer uma licitação para ceder o espaço para um restaurante no prédio do TRT para alimentar os servidores, né? E também o público externo, quem quisesse alimentar lá. E aí ele colocou 2 critérios na licitação: menor preço do quilo da comida, é um self-service, né? E maior valor do aluguel do espaço. E colocou a regra o seguinte: quem tiver nota acima de 9,5, quem come lá dá nota. Quem tiver nota acima de 9,5 paga só 5% do aluguel. Quem tiver nota acima de 80 paga 40% do aluguel. E quem tiver nota abaixo de 80 paga 100% do aluguel. Então, veja só, a pessoa vinha, que fazia um bom prato, que a comida era gostosa, que fazia sucesso, botava o aluguel lá em cima. Por quê? Porque ela ia ser bem avaliada e ela não ia ter que pagar o aluguel. Então, ela conseguia ganhar a licitação, mas ia pagar menos porque ela ia ser bem avaliada. A gente tem muito isso na área de TI. Eu tenho um sistema de suporte. Você tem que atender em até 6 horas. Mas se você levar mais do que 4 horas, eu desconto 1% da sua remuneração. Ok? Não é uma sanção. Ok? Por quê? Porque não vai registrar, não tem multa, e tem que ser um limite muito pequeno. Você não pode entrar, esse percentual, no custo operacional. Você tem que dar uma mordidinha do lucro. Ok? A pessoa tem que sentir no bolso, mas não pode gerar inviabilidade. Alguns órgãos fazem isso e fazem errado. Colocam isso na medição do Estado e fala que tira 50% da remuneração. Desculpa, 50% quebra a empresa. E você não chama isso de sanção? Não dá. É pouquinho, 0,5%, 0,3%, 1%, dependendo do objeto, ok? É um percentual meio pequeno. E você pode colocar isso dentro do tipo de serviço. Você pode colocar do médico. Ele vai ter um app na sua prefeitura que vai avaliar o médico. E o médico que tiver avaliação acima de 9, a média de avaliação acima de 8,5, recebe 100%. Aquele que tiver entre 8,5 e 7, tem 2% de desconto no valor da consulta. Ok? Quem tiver entre 7 e 5, tem 3% de desconto no valor da consulta. Abaixo de 5, ele é sancionado. Aí eu vou abrir o processo sancionatório para descredenciar ele do nosso processo. Ponto importantíssimo. Eu preciso ter regras para descredenciar. Como eu vou tirar o mau fornecedor? Afinal, eu vou ter vários. E, naturalmente, os meus vários, uns vão ser bons, outros nem tanto, e uns vão ser ruins. Eu tenho que tirar os ruins. Ok? Então, o credenciamento traz soluções para vários tipos de demanda que os municípios passam. Beleza? Fase externa. Edital permanentemente disponível. Aqui tem um parênteses que saiu essa semana, por isso não consegui alterar o slide. O TCU falou o seguinte: permanentemente disponível é um tempo relevante, mas não precisa ser integral. Então eu posso falar que eu vou fazer o credenciamento dos meses de janeiro a março de todo ano e vou deixar credenciado o resto do ano. Todo ano, de janeiro a março, eu vou credenciar novas pessoas.
Tá tudo bem? Eu não preciso deixar ele aberto de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu posso delimitar isso um tempo, desde que seja um tempo expressivo, relevante para o meu credenciamento. O acórdão que saiu essa semana do Tribunal de Contas da União. Definir o objeto, fixar prazo, exigência de habilitação, tabela de valores uniformes, vedação à subcontratação do objeto. Afinal, se eu estou credenciando todo mundo, né? Não faz sentido um prestar o serviço para o outro para vir se credenciar. Eu tenho que ter essas regras. Condições de execução, fornecimento e fiscalização, minuta o termo de credenciamento e pode, inclusive, prever uma etapa de demonstração de serviços executados. Ok? Uma amostra, um POC, é POC? Que a gente chama POC na área de TI, ok? Para demonstrar o serviço posso. Okay? A gente estruturou isso daqui para, no CLEP, no Rio de Janeiro, uma estatal federal, para ela fazer credenciamento de soldadores. Ela tem uma demanda, ela é uma metalúrgica nacional, fez o caso brasileiro, fazia condensadores de Angra, faz muita coisa de metal pesado, e ela, às vezes, tinha uma demanda mais alta, precisava chamar soldador. E aí, o que acontecia? Ela licitava uma empresa que ia no município, pegava os soldadores e terceirizava. Ele, não, isso é ruim, eu fico na empresa, a empresa paga mal para o soldador, então eu vou credenciar o soldador. E aí, toda vez que eu vou chamar o soldador para fazer um projeto, eu tenho um teste. Existe uma régua de solda, que eu não sabia, fui descobrir trabalhando com eles, e a pessoa solda 1 metro de solda. E aí eu boto a prova. Se ele tiver borrado mais do que a prova, ele está fora. Se tiver dentro da prova, ele está dentro. Pronto. Faço lá, faço o teste. Quando eu chamar, faço o teste, está dentro. Não faço, vai para o final da fila, vou chamar outro. Vai treinar. Da próxima vez eu te chamo de novo, se for para o final da fila. Então, você tem ferramentas para tornar isso ágil e eficiente, ok? Quais são os cuidados do credenciamento? Primeiro, quando a administração escolhe os credenciados, no caso do paralelo e não excludente, os critérios têm que ser definidos por meio de regulamento. Têm que ser isonômicos, têm que ser impessoais, ok? Evitem usar ordem de chegada, porque depois acontece como aconteceu numa prefeitura que foi credenciar médico, publicou o edital às 8 da manhã, mas tinha fila desde as 5. Era isso, o edital saiu às 8, como é que tinha fila desde as 5? Porque alguém vazou a informação que ia sair o edital era por ordem de chegada. Aí o pessoal chegou antes do edital ser publicado. Olha o problema. E vazou para quem? Com que critério? Olha o risco que isso causa. Então, sorteio é um bom critério. Sorteio aleatório, excluindo os que já foram sorteados. Posso colocar a proximidade de local de execução do serviço. Dependendo do serviço, eu posso chamar quem é mais perto. Atendimentos de caráter de urgência. Utilização de demanda vinculada a outro serviço contratado. Então, é possível regulamentar isso. Quanto mais isonômico e impessoal, menos risco para você na gestão do seu credenciamento, ok? Então, os critérios devem evitar o risco de indevida manipulação da ordem do serviço ou dos fornecimentos, ok? E se você, administração, está escolhendo, você tem que ser isonômica. Chamou o primeiro da lista, ele vai para o final da fila. Você vai chamar todo mundo até chegar a ele, ok? Ah, mas a fila vai ficar muito grande, eu quase não vou chamar de novo. Faz parte. Avalie, então, se o credenciamento é a melhor solução para você. Certinho? E aí eu chego no tchan, na cenoura do bolo, ok? E que o governo federal implementou na IN 52 de 2025, ok? O governo federal, através de uma instrução normativa, transformou o credenciamento num embrião de um marketplace. Vocês conhecem Marketplace? Todo mundo conhece aqui, talvez não com esse nome. Amazon, Shopee, Mercado Livre. Eu entro lá e escolho o que eu vou contratar. O governo federal começou um embrião ainda muito embrionário com a ideia de um Marketplace através da plataforma Contrata Mais Brasil, ok? E qual é a ideia? Eu vou credenciar prestadores de serviço nesse momento, apenas MEI, e apenas para os serviços de pequenos reparos, ok? E aí, quando um município, um órgão, um estado, qualquer um que quiser, vai lá e fala, eu tenho um serviço de reparo nessa parede. Deu infiltração, precisa descascar a tinta,
arrumar a parede e pintar. Eu tiro foto, coloco na minha plataforma Contrata Mais Brasil, os fornecedores que tiverem interesse vão cadastrar sua proposta e aí eu vou contratar o mais barato deles. Ok? Então ela criou um credenciamento diferentão. Para fazer isso, ela usou o raciocínio, e aqui entre nós forçou a barra, mas eu sou super a favor de forçar a barra, eu acho que é assim que a gente desenvolve o direito, né? Forçou a barra chamando serviço de reparo de mercado fluido. Ok? Do ponto de vista econômico, bem que não é mercado fluido. Mas do ponto de vista econômico, não é o que a gente está tratando aqui. É do ponto de vista do direito administrativo e a lei não define o que é mercado fluido. O governo federal entendeu que mercado fluido é tudo que eu mudo o preço. Ok? Então, isso seria mercado fluido. A AGU deu um parecer falando que pode. Se fosse você no município, estava no sal. O Tribunal de Contas caia matando, mas o governo federal tem algumas liberalidades. Ok? Falou que serviço de reparo é mercado fluido e fez credenciamento. Ok? Todo mundo nessa sala pode usar o Contrata Mais Brasil para pequenos reparos no seu órgão, na sua entidade. Basta aderir ao sistema do Contrata Mais Brasil. É um marketplace? Não. É um começo, é uma ideia, ok? Mas é um passo bacana, muito relevante sobre isso, para eu tentar trabalhar nesse cenário. E sabe qual é o mais legal que ele fez? Ele falou que eu não preciso de ETP nesse tipo de contratação. Eu vou fazer contratação, são de pequenos valores, para pequenos reparos, e não preciso nem de ATP, nem de termo de referência. Eu vou tirar a foto e vou colocar a foto e vou descrever o que o serviço tem que ser feito. Ok? Lógico, quanto mais eu coloco, mais informações eu coloco, mais claro fica. Ok? Então, temos algumas ferramentas interessantes, o valor está aqui. Hoje o valor máximo da demanda individual é R$ 12.545,11. Ok? Então, são pequenos reparos mesmo. Tá certo? Deu infiltração nessa parede, tenho que repintar essa parede aqui, tenho que trocar um piso que fofou, que quebrou um azulejo. Então, é uma coisa bem pequena mesmo, mas eu posso usar o Contrata Mais Brasil. Quais são os problemas, senhoras e senhores? O Contrata Mais Brasil deu evidência a um problema que a gente passa na licitação há muito tempo. Qual é? A gente está acostumado a falar juridiquês e querer que todo mundo entenda. E fica bravo quando o fornecedor não entende o que eu escrevi no edital. Entendeu? E eu já ouvi em sala de aula falar, o cara não consegue nem entregar documento da licitação, imagina que ele vai conseguir fazer o serviço dele? Meu amigo, ele é pintor de parede, o que ele precisa de entender de documentação de licitação? A gente tem o hábito de fazer edital para advogado. Edital de 100 páginas. Você acha que um MEI, porque hoje a instrução normativa fala Contrata Mais Brasil para MEI. Você acha que um MEI vai conseguir ler um edital de 100 páginas? Vai parar para ler tudo isso? Lógico, aqui não precisa de edital, mas você entendeu a ideia? Do jeito que a gente trabalha hoje, a gente incentiva o quê? As grandes empresas. Do jeito que a gente escreve, a gente incentiva quem tem advogado a tirar colo. A gente incentiva porque a gente não para prestar atenção no edital, e ele está todo complexo, contraditório. E deixa lá, para quem tem advogado conseguir entrar, fazer um preço e depois brigar na justiça, porque o edital não está claro. A gente não se acostumou a escrever para o fornecedor, principalmente fornecedor local. Quem é de município aqui, quantas vezes você perde licitações? A pessoa do seu município não consegue participar da licitação porque ele não entende. Porque ele cai nas amarras do meio do caminho porque o seu edital não é claro. A gente tem que mudar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Contrata Mais Brasil, hoje o maior problema é o MEI entra lá, vê o serviço e fala, eu faço, coloquei meu preço. Aí descobre que o serviço é em Boa Vista. E o cara está no Rio. E aí eu não faço. Aí eu não dou conta. Porque ele, na cabeça dele, acha que só vai ser avisado pelas coisas na localidade. Hoje o sistema não funciona assim. Então, o grande problema da Contrata Mais Brasil é que o usuário, quem vai prestar o serviço, fornecedor, prestador de serviço, é MEI. Então, em geral, não tem um advogado a tiracolo. Não tem essa experiência toda com contrato público e licitação. Chega lá e acha que ele está combinando com o privado.
Ok? Então, isso precisa ser aprimorado, construído. Acho que é um processo de sensibilização, de preparo, de investimento, né? Que empresas como o Sebrae têm feito um trabalho de sensibilizar esses MEIs do que é, como funciona, quais são os riscos, como é que trabalha, ok? Para conseguir implementar essa metodologia. Mas é um passo muito bacana. Não é o maior passo que a gente tem sobre marketplaces, tem algumas discussões muito interessantes que a gente vai ter nesses 2 dias, mas é um primeiro passo do governo federal sobre a ideia de marketplace, certo? Pré-qualificação. Segunda ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Pré-qualificação. Também não é novidade, já tinha na 8666, mas na 8666 só valia 1 ano. Aqui eu posso ter uma pré-qualificação permanente, ok? Uma ideia de eu ter uma pré-qualificação que vale eternamente, se eu quiser. E o que é a pré-qualificação? É um procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado a analisar as condições de habilitação, total ou parcial dos interessados, ou do objeto. Eu tenho pré-qualificação objetiva, que eu vou analisar os objetos, o produto, e a subjetiva, que eu vou analisar as empresas que podem vir prestar na licitação. Então, como é que funciona o processo de pré-qualificação? Vamos usar um exemplo. O DENIT, há alguns anos atrás. Eu posso pegar essa água? Ninguém tomou, não? Ótimo. Obrigado, vamos lá. Obrigado por rir também, tá? Eu faço essas piadinhas para descontrair, mas quase ninguém está rindo. Eu estou me sentindo decepcionado. Obrigado, valeu, parceiro, é isso. Vai lá, me faça sentir acolhido. Muito bem, voltando. DENIT recebeu uma missão do governo federal falando que vai vir no orçamento para o DENIT para construir 5.000 quilômetros de estrada na região norte. Só que o dinheiro não chegou ainda. O que ela pode fazer? O que ela fazia na 8666? Fazia um edital de pré-qualificação, chamando as empresas que trabalham com construção de rodovias na região norte. E aí ela publicava esse edital e não tem objeto. Eu só quero pré-qualificar as empresas. As empresas vinham, traziam habilitação técnica, habilitação jurídica, dependendo do caso econômica e financeira. Por que eu falo dependendo do caso? Porque a econômica e financeira ela só vale por 1 ano, né? Então mudou o ano, você tem que pedir de novo. Então, às vezes, não compensa, tem que avaliar. Analisava isso e falava, você está pré-qualificado, você não está. Você está pré-qualificado, você não está. Então, pré-qualificado era quem estaria habilitado. E aí, tinha recurso, lógico, tem que ter recurso. E aí, quando ele vinha publicar o edital da construção das rodovias, seriam 5 licitações de 1.000 quilômetros, ela falava restrita aos pré-qualificados. Só podia entrar na licitação quem já estava pré-qualificado. Qual é a grande vantagem disso? Ela tirava os aventureiros. A habilitação dela era rapidão. Ela conseguia só olhar o preço de quem já conseguia prestar o serviço, porque já foi pré-qualificado. E você pode usar isso nos mais diversos objetos. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, isso foi no STJ 15 anos atrás, problema de comprar café. Né? Todo um órgão compra café e o café é intragável. Né? A gente faz essa brincadeira, alguns não são, graças a Deus, parabéns para vocês, mas em muitos lugares o café da repartição é um desastre, tanto que vira piada, ok? E aí, a gente falou o seguinte, por que você não pré-qualifica café? Como assim? Publica o edital, chamando os principais fabricantes de café, produtores de café, para mandarem uma amostra. E você vai servir essa amostra depois do almoço. Num teste cego, não vai indicar qual é a amostra. Tá aí o cafezinho. Você quer o café? Ok, coloca seu código funcional, toma o café e dá a nota de 0 a 10. E só vem para minha licitação de café as marcas de café pré-qualificadas, com notas acima de 7,5, 8. Eu vou definir, ok, no meu edital, como eu vou fazer. Por quê? Porque o gosto meu, o gosto da professora Cris Stropp é subjetivo. Ela pode gostar de café com açúcar, eu gosto sem açúcar. Ela pode gostar de café fraco, eu gosto de café forte. E a gente vai discutir. Mas quando eu boto 40, 50, 60 pessoas para avaliar, eu tenho um critério relativamente objetivável. E aí eu posso fazer uma licitação restrita às marcas de café pré-qualificadas. Eu posso fazer isso com os mais diversos objetos. Dá trabalho? Dá. É quase uma licitação. Você só não discute preço, mas dá trabalho. Por que você vai fazer isso? Para as compras que você compra com frequência de objetos mais complicados.
Eu vou pré-qualificar próteses ortopédicas, eu vou pré-qualificar agulha e linha de sutura, eu vou pré-qualificar mobiliário, eu posso pré-qualificar dos mais diversos objetos, desde que eu tenha várias compras que justifiquem o trabalho de eu fazer uma pré-qualificação, deixar ela aberta. Por que ela aberta? Porque às vezes surge uma nova empresa no mercado, ela vai lá e fala, eu quero me pré-qualificar agora. Show de bola. Na próxima licitação você pode vir participar. Estabeleça, vamos lá, então vamos falar sobre o processo, né? Pré-qualificação subjetiva, eu vou avaliar os licitantes que reúnem condições de habilitação. Pré-qualificação objetiva, eu vou avaliar as exigências técnicas e de qualidades dos produtos a serem licitados, ok? Pontos relevantes, é necessário regulamentar. A lei trouxe só uma ideia geral. A publicação das regras é mediante edital. E qual é a condição? O edital tem que ser publicado no mesmo jeito que vai ser publicado o edital da futura licitação. Porque senão eu publico o meu edital só no meu bairro e depois a licitação eu coloco no PNCP. Não, tem que ser publicado exatamente igual ao edital de licitação. Pode ser parcial ou total, desde que observe o princípio de isonomia. Eu não posso falar que para a crise eu vou analisar toda a habilitação, para o Edu vou analisar só a parte técnica, ou não vou analisar a parte técnica. Não, mesmo requisito para todo mundo, ok? Permanentemente aberta. Então, eu vou deixar as pessoas pré-qualificarem a qualquer momento. Ela vale 1 ano, mas todo ano eu posso simplesmente renovar. Consultos pré-qualificados se eles querem continuar, se eles tiverem as condições de pré-qualificação. Ok? Então, isso é interessante. Eu tenho que prever fase recursal. Eu tenho que divulgar a relação de produtos ou fornecedores pré-qualificados. E eu vou fazer uma licitação restrita aos pré-qualificados. Ok? Então, esses são os nossos pontos relevantes quando a gente fala de pré-qualificação no nosso, aqui na 14133. Resolve muito para aquelas contratações específicas, trabalhosas, que você tem com frequência no seu órgão. Por exemplo, lá no CLEP, a gente também fez isso para eles lá, pré-qualificar a chapa de aço. Porque a chapa de aço é um trambolhão, aqui, ó, desse tamanho aqui, daqui até o final ali da sala, para você usar para fazer submarino, para fazer equipamentos muito pesados. Não dá para você pedir uma amostra. E depois que a chapa de aço chega, para você saber como ela foi feita, é muito trabalhoso. Você tem que tirar um pedaço dela, dissolver, fazer análise de composição química, não faz sentido. Então, como você pré-qualifica a chapa de aço? Você vai na fábrica, na indústria, e vê como é que ela é produzida. Qual é a composição de cada elemento que compõe a chapa de aço. E se ela atender essa composição, está pré-qualificada. Show! Até porque uma indústria desse tamanho ele não muda a composição de um dia para o outro, ok? Então ele tem uma metodologia de produção. E aí ele pré-qualificou chapa de aço toda vez que ele vai precisar de chapa de aço. Para submarino, para boca de sino, que não é a calça, é o equipamento que vai no navio petroleiro para encaixar na plataforma petrolífera. Quando ela vai fazer isso, ele só compra chapas de aço pré-qualificadas. Ok? Então, facilita a vida deles e garante a qualidade na execução do serviço, ok? Lado ruim, não é bom usar. Muita gente de TI falou, vou fazer isso. O problema da TI, os requisitos técnicos de TI mudam com muita frequência. O que você define hoje com ponta de linha, daqui 1 ano, 2, já não serve. Então, pré-qualificação não costuma dar muito certo para a TI, porque você tem que republicar a pré-qualificação toda, mudando todo o critério a cada 1, 2 anos. Então, acaba não sendo tão útil, em geral, ok? Mas já vi pessoal pré-qualificar, por exemplo, marca de sinaleira, semáforo, porque em determinado município tinha que ser semáforo que fosse compatível com o sistema da prefeitura. E aí pré-qualificou as marcas e modelos que fossem compatíveis com a prefeitura. Então, absolutamente possível nesse aspecto. Como eu falei, por exemplo, do café, eu posso solicitar, inclusive, amostra na pré-qualificação, e isso agora está na lei, no artigo 41, inciso 2. Exige amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente. E a lei ainda vai além, senhoras e senhores. Ela trouxe a possibilidade de comprovação da qualidade. Vocês já viram isso? Ok? O artigo 42, parágrafo 1º. O edital pode exigir, como condição de aceitabilidade proposta, certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conmetro. Se for uma prática usual no mercado, eu posso exigir que ele apresente um selo,
um certificado dizendo que esse produto preenche essas condições ou atesta essa qualidade, essas características. Eu posso comprar um ar-condicionado e exigir que ele tenha selo A de eficiência energética da Procel. Eu posso exigir, vou comprar papel A4 e eu posso exigir que tenha o selo de madeira de reflorestamento. Pensando no critério da sustentabilidade, que é um tema bem relevante, ok? Eu posso exigir diversos cenários se forem práticas usuais do mercado. Quanto menos comum no mercado é o selo, mais trabalho eu vou ter para justificar porque que eu estou exigindo, ok? Por que que isso não está restringindo a competição exageradamente ou desmedidamente? E aqui é uma premissa interessante, é que todo requisito edital restringe a competição. O que eu não posso é restringir a competição de forma injustificada, excessiva ou desfundamentada. Ok? Então, eu posso justificar e construir, e agora a lei permite eu exigir essa certificação de qualidade do produto, certo? Vou falar aqui rapidamente sobre sistemas de preços, não vou me estender muito, porque eu sei que vocês estão ansiosos para assistir tanto o outro painel, quanto a professora Cristiane Stropa, que vai falar logo em seguida aqui com a gente. Então, o sistema de preços é uma das procedimentos auxiliares mais utilizados no país. É uma ferramenta incrível, porque reduz vários custos e vários trabalhos da administração pública, mas o que eu vou falar aqui é lembrar vocês que eles têm problema, que os sistemas de preços têm desafios, ok? Então, quais são as vantagens do SRP? Eu vou fazer compra parcelada, pedido conforme a demanda, eu vou fazer um registro de preço para material de almoxarifado e vou pedindo conforme a minha necessidade. Quais são outra vantagem? Não há obrigação de contratar. Às vezes eu registro o preço de 2.000 unidades e compro 5, 1, 10, ok? E mantenho o preço durante toda a sua vigência. Perfeito. Peraí, me ajuda aí. Você vê uma plaquinha com 10 minutos, eu estou vendo 5 aqui. Qual que vale? É aí? Tá. Eba, ganhei 4 minutos. Vamos lá. Quais são as desvantagens do SRP? Entrega parcelada, pedido conforme a demanda, não há obrigação de contratar e manter um preço durante a vigência. Como assim, professor? A grande vantagem do SRP é também o seu problema, senhoras e senhores. Coloque-se do lado do fornecedor. Você está registrando o preço de 1.000 aparelhos de ar-condicionado. Eu vou colocar o preço de 1.000 ou de 1? De 1, porque eu não sei se vai comprar 1.000, não sei se vai comprar 2. E olha só, você compra quando você quiser. Imagina a droga para uma pequena empresa. Eu tenho empresa de ar-condicionado. Eu vendo aí 50 aparelhos de ar-condicionado por mês. Vem uma ata de 1.000 aparelhos. Opa, show de bola. Ele não deve pedir tudo de uma vez, pode pedir parcelado, tá tranquilo. Aí vem um filho da mãe, celebra a ata, no dia seguinte pede o quê? 1.000 aparelhos de ar-condicionado. Como é que essa empresa entra na licitação? Como é que ela consegue colocar o preço? Porque ela não tem estoque para 1.000 aparelhos de ar-condicionado. Ela não consegue nem receber. Se ela for pedir para o fabricante falar, meu amigo, você está na última fila do pão, você vende 50 por mês, como é que pode vender 1.000? Vai ter que pagar antecipado, inclusive, porque esse pedido todo desse tamanho eu não vou adiantar para você não, por risco, só no risco. Olha só, a gente precisa ser mais claro nos nossos editais para a gente conseguir melhorar a nossa relação com o fornecedor no registro de preços. Eu tive uma outra experiência não tão boa, estava dando um curso no município sobre registro de preços, e aí uma pessoa levanta a mão. Professor, eu adoro SRP. Eu, que legal, eu também. Por que você adora? Eu já quebrei 3 empresas com ele. Eu, oi? Porque eu faço registro de preço para o material almoxarifado, aí eu peço um lápis a cada 4 dias, e o prazo de entrega é 3 dias úteis. Meu amigo, você não está entendendo como isso funciona? Você está quebrando boas empresas. Sabe quem vai ficar na sua licitação? O pilantra, como o Rony Charles chama o doidinho, que vai cobrar R$70 no lápis, porque se pedir um de cada vez, R$70 ele consegue entregar. Mas o cara que cobra R$1,20 no lápis não vai participar mais. Por quê? Você registra o preço e pede uma unidade por vez. Então, veja só, lógico, isso daqui é um exagero, fato real. Mas é um exagero de situação. Mas entende o problema? Você está fazendo registro de preço, colocando 1.000 unidades, e o cara não sabe se vai pedir de 5 em 5, de 100 em 100 e de 1.000 de uma vez. Coloca no seu edital. Pedido mínimo, 5 unidades. Pedido máximo, 10 unidades. Isso traz uma transparência para o fornecedor, onde ele consegue ser
adequado com o preço, fazer uma correlação com o preço. E é por isso que muitos tribunais de contas são contra o SRP. Por quê? Porque se você faz um SRP de 1.000 unidades e pede 1.000 de uma vez, você não ganha economia de escala, que se tivesse feito uma licitação normal você ganharia. Você conseguiria trazer mercado mais interessado, ok? Estava num evento em Belém com o professor Guilherme e a pessoa falando, professor, a gente passou por isso. A gente foi fazer registro de preços da Polícia Militar para comprar espada. Os oficiais que se formam na Polícia Militar ganham espada. E eles fizeram registro de preços para comprar 250 espadas. Ninguém apareceu. Na hora que a gente botou registro de preços para comprar 250 espadas, mas o pedido vai ser no máximo 50 espadas, apareceram 6 empresas. Por quê? 50 eu forneço, 250 eu não sei quando você vai pedir. Então, cada vez que você pedir 50, está tranquilo. Por quê? Porque cada turma era em média de 40, 50 pessoas, cada turma precisava das suas espadas, mas eram 3, 4 turmas no ano. Olha só, e ele deu sorte, porque sabe o que podia aparecer? Só uma empresa, a que já sabia que pedia de 50 e 50. E o preço que ela ia cobrar era o preço dela, sozinha na licitação, ou ia meter a faca? Ia meter a faca. Então, veja só, as vantagens do SRP são suas desvantagens. Segundo ponto, não há obrigação de contratar. Senhoras e senhores, quantas vezes o fornecedor já ligou no escritório? Hoje é cada vez menos comum. Doutor Murilo, tudo bem? Que ele precisa de um advogado. Eu, pois não. Ganhei uma licitação para 1.000 aparelhos de ar-condicionados, vai fazer 1 ano agora e não pediram nenhum. Eu quero entrar na justiça. Eu, tá. O edital falava sistemas de preços? Falava, o que é isso? Significa que ele não precisa comprar nenhum aparelho de ar-condicionado. Ah, meu Deus, eu comprei 1.000 aparelhos e botei no estoque. Eu não, meu Deus do céu, doutor, eu vou quebrar desse jeito. Eu, cara, sinto muito. Não tenho o que posso fazer. Aí você faz os preços e depois reclama por que seu mercado local não vem participar. Porque você faz para 1.000 unidades, pede 10. 1.000 unidades, pede 30. Vocês perdem a credibilidade. E aí você perde a economia de escala. Se você coloca o seguinte, olha, eu vou comprar, registrar o preço de 1.000 aparelhos de ar-condicionado, mas eu garanto que eu vou pedir 300. São os que eu vou pedir precisando trocar. O resto é para outra sede, se ficar pronta durante a validade, eu vou comprar o resto. Beleza! Você deixou claro a regra do jogo. Então eu vou comprar 300 agora, vai ser o pedido, os outros 700 só quando a obra ficar pronta. Pronto! Olha só! Terceiro problema. Estou ignorando o relógio aqui, porque ela falou que eu tinha mais 4 minutos, tá? Não briga comigo, viu, Cris? Foi ela. Vamos lá. Terceiro problema, manter um preço durante toda a vigência. Pessoal, se eu peço para o cara fazer uma proposta e ele manter o preço por 1 ano, ele vai fazer o quê? Botar gordura. Lógico que vai. Ninguém mantém um preço em nada 1 ano inteiro. Tudo bem, o juros está alto, a inflação está relevante aí. Poxa, não vai manter o preço o ano inteiro. E aí você coloca o seguinte, você ganhou a licitação para fornecer caneta por R$1,20. Aí do nada, você ganha em abril. Peço 100 unidades agora, peço 300 em junho. Aí do nada em outubro eu peço 800 unidades. Aí o cara fala, não consigo por esse preço. Aí você fala, vou punir, cancelar a sua ata e vou te punir, porque você não consegue manter o preço, você se obrigou a manter o preço. Funciona. É compatível com o bom fornecedor? Aí depois você reclama que só vem mau fornecedor para solicitação. Lógico, você não tem uma relação clara. Em um determinado evento, vem a pessoa perguntar, professor, eu sou obrigado a punir se o cara não puder fornecer? Olha, em tese sim. Mas eu mantenho o preço o ano inteiro, chega lá no final da ata, quase ninguém consegue manter, aí eu tenho que ficar abrindo processo para punir, cara, é injusto isso. Show. Sabe o que eu sugiro você fazer? Antes de pedir, entre em contato com o cliente, com o fornecedor. Fornecedor, vou pedir semana que vem, estou há 3 meses sem pedir para você, semana que vem eu vou me pedir para você 300 canetas, você consegue manter o preço? Porque se não conseguir, fala agora, porque se depois que eu pedir você falar, é tarde demais. Porque o decreto diz isso. Você só pode pedir reequilíbrio, não se obrigar, se você falar antes do pedido. Aí eu faço surpresa. Não, vamos conversar com ele. Consegue? Se não consegue, já faz o seu pedido falando que o preço aumentou, que aí eu já consigo trabalhar.
Já consigo ver se eu vou dar um reequilíbrio, se eu vou tirar você e chamar o segundo. Eu já consigo trabalhar isso. Porque se eu pedir primeiro e você dizer não, você me vira um problema e eu vou ter que te punir. Então, veja só, a gente precisa pensar no registro de preços de um novo ângulo. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai... Se a gente continuar fazendo alguma coisa, a mesma coisa, a gente vai ter mais alguns problemas com os registros de preços. E aí vai estar certo quando o Tribunal de Contas fala, não use o sistema de preço assim, só usa se justificar. Por quê? Porque tem problema. Por quê? Porque a gente não usa direito. A gente não coloca as regras do edital. Então, senhoras e senhores, coloque pedido mínimo, pedido máximo, estimativa real de quando você vai contratar. Tá tudo bem você colocar uma margem de 20% de registro de preços. Entendeu? 20% a mais ali, porque vai que eu preciso, tá tudo bem, ok? Mas você não deve utilizar isso como prática, porque o mercado fica calejado. E aí, ao invés de ter uma ferramenta que era para ser incrível, vai ser a ferramenta que o Tribunal de Contas vai falar, você paga mais caro. Lógico, porque o bom fornecedor precifica o risco. O mau fornecedor entra e aposta no reequilíbrio. Ele entra e fala, depois não deu, foi mal. Ok? Vai punir, tá bom, abre outra empresa. Mas a gente quer quem no nosso mercado? As boas empresas. Se a gente não criar regras para isso, a gente só vai ter maus prestadores de serviço. Por quê? Porque a gente está ensinando ao mercado a ele ser picareta. A gente está ensinando ao mercado que não vale a pena ser honesto nos sistemas de preços, porque ele vai quebrar a cara. Certo? Beleza? Algumas novidades sobre SRP. Estou falando aqui do Decreto Federal 11462 de 2023. Vocês não são obrigados a seguir, mas vocês podem fazer o decreto de vocês e vocês podem se basear aqui e fazer um decreto ainda melhor que o governo federal. E aqui eu vou falar sobre sistemas de preço para contratação direta, ok? A grande novidade da lei foi permitir o SRP para contratação direta, para dispensa e inexigibilidade, ok? Então, a lei estabelece que eu posso fazer esses preços para concorrência, pregão e para contratação direta. Professor, quando que eu vou fazer esse SRP para dispensa? Eu confesso que o exemplo é mais dificilzinho, mas eu poderia fazer um SRP para inexigibilidade. Como assim? Vou fazer uma inexigibilidade para manutenção de equipamento hospitalar, que é fornecedor exclusivo, e eu faço um registro de preço para usar conforme a demanda. Eu posso fazer um registro de preços para parecerista jurídico. Sempre que eu precisar, ou quando eu precisar, o meu jurídico interno vai dizer que não dá conta, precisa de um parecer externo, eu vou usar, já tenho a minha ata decorrente de inexigibilidade. Por que não? E a grande dúvida que vem é, eu posso usar o SRP contratação direta só para mim? Porque quando a lei fala, ela fala contratação direta duas vezes. No glossário, no conceito do SRP, cadê aqui? Vamos lá. No conceito do SRP ele fala, sistemas de preços, conjunto de procedimento para realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preço relativos à prestação de serviços, obras, aquisição, locação de bens. Então ele fala, mediante contratação direta ou licitação, mediante pregão ou concorrência. Então ela coloca aqui. O outro hipótese que ela fala é que eu posso fazer registro de preço por contratação direta para atender mais de um órgão ou entidade. Aí vira a dúvida. Eu posso fazer uma SRP numa contratação direta só para mim? Ok? E as pessoas falam, poxa, mas a lei não resolve. Então muita gente entendeu que não pode. Mas olha só, o decreto federal deixa. Está lá no parágrafo 2º. É um caso específico? É, mas ele deixa. E se ele deixa, é porque ele não está contrário à lei. Então, no meu decreto, eu posso ampliar as hipóteses de contratação direta por registro de preços só para mim. O que ele fala no parágrafo 2º? O registro de preço poderá ser utilizado em hipótese de contratação direta por inexigibilidade para aquisição, por força de decisão judicial, de medicamentos e insumos para tratamentos médicos. Então, se eu vou usar por força judicial, obviamente a ordem judicial é só para mim, né? Só para aquele órgão de saúde daquela esfera. Então, só para mim, se eu posso fazer aqui, eu posso fazer outras hipóteses também. Ok? Por quê? Um decreto não pode contrariar a lei. Então, a interpretação do governo federal é a lei não exige que contratação direta para SRP seja para mais de um órgão. Pode ser feito de forma individualizada. Tá certo? Vigência da ata. Trazer um teminha relevante para vocês. A novidade 14133 é que a ata vale agora por um ano
prorrogável por mais um ano. E a grande pergunta que vem é, e aí, professor, renova a quantidade? Se eu fiz esse preço para comprar 100 galões de água, eu prorroguei a ata, eu posso comprar mais 100 galões de água? E se eu fiz esse preço para 100 cadeiras, eu prorrogar a minha ata, eu vou comprar mais 100 cadeiras? Senhoras e senhores, isso tem que ter uma correlação com o seu planejamento. Veja só, se você faz o registro de preço para comprar 1.200 galões de água por ano, porque no seu ETP você diz que você usa 100 galões de água por mês, e você prorroga essa ata, é natural que você vai precisar de mais de 1.200 galões de água quando você prorroga a ata. Ok? Então, porque eu vou precisar de 100 galões por mês. Agora, se eu estou falando que eu vou com registro de preço para 100 cadeiras, não é 100 cadeiras por ano, é 100 cadeiras ponto. Então, virou mais um ano, eu preciso de mais 100? Não, eu vou comprar só o saldo da minha ata. Se eu comprei 80, vai sobrar os 20. Ok? No meu galão, fiz 1.200 galões d'água, usei 800, prorroguei, vou ter 1.200. Não 1.600, porque acabou aquele que eu não usei e vou ter 1.200 no próximo ano. Senhoras e senhores, era isso que eu tinha basicamente falar com vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, foi um prazer estar com vocês aqui e vamos assistir as próximas palestras. Muito obrigado a todos e até amanhã, onde eu volto para falar na mesa redonda. Certo? Obrigado.